Bom, o assunto que nós vamos tratar agora é material didático para EAD. Esse assunto é o assunto de maior relevância dentro da DELINE, é com isso que nós trabalhamos, né? E muitas vezes as instituições não vêm com um desenho instrucional já pronto. Nós auxiliamos todo esse processo de desenho instrucional dos nossos materiais. Mas o que nós percebemos é que, de acordo com a metodologia de cada curso, o desenho pode ser muito diferente entre um e outro, né? Até por conta do público, né? Por conta das tecnologias utilizadas. Então, nós convidamos um especialista nessa área, que é o professor Luciano Gamês, para falar um pouco para a gente quais as diferentes estratégias didáticas nós podemos utilizar nesses materiais didáticos para que eles fiquem atrativos para esse aluno, para que o processo de ensino-aprendizagem seja facilitado. Então, professor, você poderia nos falar um pouquinho sobre esse assunto? É um assunto que merece uma atenção bastante grande. Muito obrigada. Olá a todos, como vocês devem perceber, eu estou em casa, também numa situação de isolamento social que já dura 5 semanas e venho trazer a vocês algumas reflexões sobre o questionamento de que estratégias pedagógicas, que estratégias didáticas podem ser desenvolvidas na condução de processos de educação à distância, que envolve desde a produção de materiais didáticos até estratégias pedagógicas online para serem realizadas pelos alunos numa situação de ensino que se faz à distância. Porém, uma das coisas que eu gostaria de enfatizar é que o que se tem visto na maioria das iniciativas, tanto das universidades como de escolas, não se pode chamar de ensino à distância, ou de educação à distância, ou de educação online. Muitas das iniciativas que são postas são muito mais de inserção de atividades no contexto cotidiano do aluno que ele tem que resolver e acabam por se traduzir em situações às vezes muito tarefeiras ou a necessidade de cumprir rigorosamente com um conjunto de atividades pedagógicas bastante voltadas para um modelo instrucionista que preconiza sobretudo a distribuição de conteúdos, como se os nossos alunos, como se as pessoas de fato fossem cabeças da qual a gente pudesse então depositar lá dentro conteúdos. Esse modelo de educação instrucionista não é, na verdade, um modelo que os grandes teóricos em educação entendem como modelos mais contemporâneos ou mais adequados, não é? Então hoje muito mais ênfase se dá na aprendizagem colaborativa, aprendizagem em rede, e segundo, por exemplo, uma pesquisadora bastante influente que mora e faz pesquisas na Inglaterra, que é a Alexandra Okada, duas competências são essenciais a serem desenvolvidas como competências chaves para o século XXI, que são as competências de co-aprendizagem e co-investigação. Isso significa que as pessoas vão aprender em conjunto, numa parceria, numa situação de investigação e não de um conteúdo que é dado à partida, que é depositado na cabeça das pessoas e nas situações que a gente vê, isso precisa ser repensado. Bom, então uma das primeiras estratégias que eu diria para se pensar a produção de material didático, pensar a produção de materiais que se dão nos ambientes virtuais, é de fato você ter bem claro qual é a concepção de aprendizagem que você, como professor, como docente, como instituição, acredita. Então, será que essa aprendizagem vai ser uma aprendizagem que vai primar pela construção, ela vai primar pela elaboração de projetos, ela vai primar por o desenvolvimento de competências que serão necessárias para ocupar posições e profissões no futuro, que muitas delas nem hoje ainda estão
foram desenvolvidas, né? A maioria das profissões que nós vamos ter daqui a 20 anos, talvez a gente nem tenha hoje, não é? Então, como pensar nessas competências, no desenvolvimento de competências que vão poder, de certa forma, ajudar os nossos alunos a ter êxito no futuro, quando nós nem sabemos ainda quais são essas profissões. Bom, então o que eu gostaria de enfatizar é que essa questão dos princípios educacionais, eles precisam ser bastante bem definidos. Eu acho que tanto a instituição como os professores e as coordenações pedagógicas precisam ter muito claro quais são os posicionamentos educacionais, como se acredita de fato que a aprendizagem se dá no indivíduo, no ser humano, e tentar, na medida do possível, seguir esses princípios. O que isso traz na prática de diferente? O desenho pedagógico. O desenho pedagógico, então, vai ser adaptado, vai ser desenvolvido em função desses princípios que precisam, a partir daí, estarem explicitados. Eu costumo utilizar um conceito que é o conceito de coreografias didáticas. O que isso significa? Bom, vamos imaginar a coreografia do ponto de vista da arte, da dança, onde você tem uma situação em que existe um grupo de pessoas que fazem a ação dramática, né, a ação que se dá pela dança, e uma plateia que assiste. Esses que desenvolvem a ação dramática, então a gente pode pensar que são os professores, e quem efetivamente assiste essa ação dramática são então os nossos alunos, não é? Imaginando que nós estamos num teatro, estamos numa situação onde essa arte é exposta, ela precisa fazer algum sentido, ela precisa tocar as pessoas, não é? Então, nessa perspectiva do desenho de uma coreografia didática, é aquela onde esse desenho vai de fato atingir a sensibilidade das pessoas que vão estar de fato envolvidas naquela cena dramática, né? Digamos assim, naquela ação pedagógica. Então, o professor Zabauza, que é um professor espanhol, ele diz que as coreografias didáticas podem então ser utilizadas como medidas para o desenho didático-pedagógico, no sentido de criar nesse indivíduo que a executa alguma relação de sensibilidade, alguma relação de que essa educação de fato os toca, não é? Se nós formos observar também na visão de Paulo Freire, a aprendizagem ela precisa ser transformadora. É uma medida de poder refletir sobre o mundo, refletir criticamente sobre o mundo e transformar esse mundo em algo melhor, com respeito à diversidade, respeito às várias diferenças que existem entre as pessoas. Então, eu sou bastante favorável, quando digo sobre esse assunto, de que a educação tem que fazer sentido. E o desenho pedagógico, ele deve ser feito de forma a atingir essas pessoas como se elas fossem, de fato, estar envolvidas nesse cenário, não é? E esse cenário é um cenário que vai trazer sentido a elas, vai trazer significado. Não pode ser uma aprendizagem descolada da realidade, não pode ser uma aprendizagem que se dá de forma independente do contexto. Então, eu gosto bastante desse conceito de coreografias didáticas, que coloca o professor, principalmente no papel de um coreógrafo educacional, que é para desenhar essa sintonia que vai precisar existir, desenhar esses ritmos que vão acontecer, desenhar cada passo, cada detalhe, cada situação que vai ocorrer no momento em que você coloca em ação esses planos
educacionais. Então, trazendo um pouco ainda desse contexto de que estratégias poderiam ser desenvolvidas para um bom material didático, eu diria que a linguagem é essencial. É essa linguagem que vai fazer a diferença, no sentido de que o aluno, ao ler esse material didático ou ao consultá-lo no ambiente virtual de aprendizagem, existe uma intenção pedagógica de uma conversação didática guiada. Esse trabalho é um trabalho essencialmente desenvolvido pelo designer educacional, que é um profissional que vai fazer essa adaptação. Então, um bom desenho pedagógico, às vezes as instituições de fato não têm, mas ele pode ser desenvolvido no âmbito dos materiais impressos, dos materiais pedagógicos, dos materiais digitais, à medida em que se estabelece uma relação de diálogo com esse aluno. Bom, pensando sobre isso, a educação é sempre uma situação de diálogo. É uma situação onde nós propomos que se tenha uma reflexão crítica e um pensamento criativo, que são, digamos, competências também essenciais para serem desenvolvidas no indivíduo. Olha, há muito que se diga sobre tudo isso, a gente poderia ficar aqui conversando horas a respeito, mas basicamente o que eu queria enfatizar no que diz respeito ao desenho didático, ao desenho das estratégias pedagógicas, é que se tenha muito claro quais são os princípios educacionais da qual se acredita. Porque é muito diferente você acreditar numa aprendizagem que se faz de uma forma, digamos assim, seguindo princípios mais behavioristas, do que uma aprendizagem que se faz seguindo princípios mais conexionistas, mais construtivistas ou mais socio-interacionistas. Então, a visão que se tem a respeito de como se aprende, de como o indivíduo aprende, ela vai ser determinante na forma de desenho dessa estratégia pedagógica. O que a gente vê muitas vezes é que os ambientes virtuais, eles já são constituídos de forma a você usar esses templates e construir e colocar as atividades em cima, aproveitando esses templates. Mas, na verdade, ao fazer isso, você não faz uma reflexão sobre a forma que o indivíduo aprende, a concepção de aprendizagem que você defende, né? Então, eu sou muito favorável ao desenho de estratégias pedagógicas que se dão a partir de coreografias didáticas, ou seja, que criem sentido, criem significado para esse aluno, colocam o professor no papel desse grande coreógrafo que vai criar situações na qual o aluno vai desempenhar essa ação, vai fazer esta ação pedagógica com sentido, com muita fluidez, não é? Não é fácil, exige bastante criatividade, exige pensamento crítico, exige fugir um pouco daquele tradicional modelo conteúdo, fórum de discussão, que normalmente movimenta as estratégias de ensino e aprendizagem. Queria então, por fim, e para encerrar, enfatizar realmente que educação à distância é algo bastante complexo e o que nós temos visto hoje nas estratégias que estão sendo colocadas pelas instituições, pelas escolas, eu vejo pelo meu filho, que é um menino de 9 anos, que são muito baseadas às vezes numa educação onde, pelo fato dos professores não estarem ainda, né, habituados a esse novo contexto que fomos colocados tão de surpresa e repentinamente, acabam por pecar, digamos, na melhor das intenções, né, porque estão sempre cheios de boas intenções, mas tenho visto que há muitas tarefas a serem cumpridas. E às vezes só o fato de cumprir uma tarefa não significa que se está a fazer educação, né? Nós temos que pensar a educação como uma medida transformadora, como uma medida de respeito ao cidadão, como uma medida de respeito aos direitos humanos e principalmente de acesso.
sem excluir ninguém, sem deixar ninguém de lado, sem esquecer de ninguém. Então chamo também a responsabilidade do poder público para mediar essa situação pandêmica que nós vivemos hoje, porque não é justo também excluir quem efetivamente não tem direito, não tem acesso à educação que virou eminentemente online de um dia para o outro. Bom, espero de alguma forma ter conseguido contribuir e, enfim, nos vemos por aí. Um abraço a todos.